Noite. Hoje conversaremos sobre autoconhecimento, a definição do autoconhecimento, que tem muito a ver com os nossos valores, os nossos padrões de pensamento, a nossa forma de agir em determinadas situações, como nós nos envolvemos e como muitas vezes nós estamos vivendo de forma inconsciente. As nossas crenças, esses padrões muitas vezes eles não são observados, e o autoconhecimento ele requer muita introspecção, muita reflexão para que a gente possa observar tanto as nossas qualidades, as nossas forças, quanto as nossas fragilidades, podendo assim levar uma vida de certa forma mais autêntica, mais consciente e nos ajudando a enfrentar os nossos desafios. Muito bem, pessoal, feita a introdução. Daí, pai, tudo bem? Como é que está? Rafael, o pessoal vai entrando, deixa eu colocar aqui no comentário o autoconhecimento. Autoconhecimento e como resolver os nossos conflitos. Boa noite, Márcia, boa noite, Jussara. Vamos entrando. Marli Rodrigues, como é que está, minha querida? Tudo bem? Boa noite. O Rafael já vai solicitar. E hoje nós vamos conversar sobre todo esse processo, a definição, a importância do autoconhecimento, os desafios que nós temos e as próprias resistências que nós temos para encarar esse processo, né? Quais os processos terapêuticos que nós temos para buscar isso, a integração na vida diária, qual é também essa conexão do autoconhecimento com o autocuidado, que é uma coisa muito parecida. Vamos buscar algumas histórias inspiradoras. O Rafael tem bastante histórias para passar também dos nossos pacientes, como o autoconhecimento impactou, né? No final podemos trocar algumas informações. Se vocês tiverem já algumas perguntas, o que vocês querem saber sobre questões físicas, emocionais, qual é a relação dessa minha queixa, que a gente vai tentar elucidar para vocês, que a gente possa de alguma forma evoluir juntos, né? E perceber também nesse processo do autoconhecimento que existem várias formas, várias terapias, várias abordagens, cada uma com o seu método que pode nos ajudar. Deixa eu colocar aqui o comentário: autoconhecimento e como resolver, vamos colocar nossos problemas físicos ou emocionais. Aqui. Deixa eu fixar o comentário. Boa noite, pessoal que está entrando. Thiago, Vânia, Janete. Vão já perguntando algumas coisas, enviando aqui. Rafael vai entrar. Esteve em Santo Ângelo ministrando o curso. O pessoal deu um feedback muito bom, né, sobre aquela formação, várias pessoas relatando a evolução. Muito boa noite! Olá, boa noite, tudo bem? Prazer em falar com você, meu amigo. Voltamos a conversar, a Rúbia entrou aqui, a Tânia também, a aluna lá de Santo Ângelo. Eu estou aqui em Tapejara, né, estamos pensando em te trazer aqui para Tapejara, então já fica esse convite inicial. O pessoal que tiver interesse vai nos chamando pelo Instagram, a gente vai dando informações. Passo Fundo, Marau, meus pacientes da região que tiverem interesse em se trabalhar, investir em autoconhecimento, é uma coisa fantástica que o pessoal realmente sai transformado do curso. Então, se você é terapeuta ou paciente, eu indico participar dessa formação. São 2 dias de imersão, são várias ferramentas e técnicas que a gente acaba entrando nesse mundo do autoconhecimento. E é como se fosse realmente tu entra numa janela e tu faz uma imersão e tenta se transformar através daquilo. Então já começo alertando que a gente está fazendo esse movimento. Já tem várias pessoas interessadas, né, Rafael? E quem sabe estaremos juntos aqui em Tapejara conversando e tentando trocar informações. Pois é, que coisa linda, né? Que boa surpresa essa aí, né? A gente estava conversando aí e vamos lá, vai ser um prazer, né? Se as pessoas... eu vejo que faz parte da minha missão de vida e faz parte da tua também, levar esse amor, esse autoconhecimento, ferramentas de libertação para as pessoas se libertarem dessas coisas que a gente vem carregando, que vem atrapalhando a gente de viver
a nossa melhor versão, né? E vai ser um prazer aí, com certeza, estar aí junto de novo para a gente levar esse autoconhecimento aí para a galera de Itapejara e da região toda ali. Vai ser muito legal. Muito, muito bom. Rafael, então, hoje vamos abordar esse tema que tá, digamos, na moda, mas ainda existe muita resistência, né? A gente tem uma certa resistência, é um desafio investir em autoconhecimento. Tem pessoas que passam uma vida inteira e, não preciso, eu evito, é um Eu mecanismo me de conheço? defesa. Tá Já me tudo bem, conheço? eu não tenho problemas. É uma questão de tu acabar não querendo mostrar a tua fragilidade, né? Que é como se tu se Uhum, permitisse falar sobre os teus problemas, tu acaba se sentindo um pouco frágil. uhum. Mas o que que tu... Eu elenquei ali algumas questões para a gente começar primeiro com essa... Como que tu definiria, qual é a tua definição de autoconhecimento? Então, eu parto da ideia que autoconhecimento é a gente conhecer a gente mesmo. Por mais que pareça óbvio isso, né? Mas você se conhecer, saber do que você é feito, saber, sabe aquelas horas que a gente fica nervoso, fica ansioso, fica com medo, fica triste e tal? Aquilo ali não aconteceu do nada, né? Aquele sentimento não veio do nada, né? Você construiu aquele sentimento a partir da tua história de vida. Então é como se tivesse uns botõezinhos aí que de repente as pessoas vêm e apertam esse botãozinho em você e você tem uma explosão de raiva, uma crise de ansiedade e tal, né? Ou você fica com muito medo de alguma coisa e tal. Autoconhecimento é você entender que botõezinhos são esses, sabe? Quando que você instalou esses botões aí, você entender por que que as outras pessoas têm controle sobre você, por que que as pessoas têm acesso a esses botões aí, né? E você poder fazer as pazes com você, sabe? Em vez de você passar a vida brigando com você descobrir quem você é, o que você gosta, o que te faz bem, do que você não gosta, e encontrar estratégias ali de você viver melhor, talvez fazendo mais do que você gosta e encontrando formas de talvez você perceber no processo que aquilo que você já não gosta de fazer, você nem precisa fazer. Você está fazendo porque você achava que você era obrigado, porque te disseram que tinha que ser assim. Então, quando você se conhece, sabe quem você é, do que você é feito, você consegue fazer as pazes com você e tirar o melhor de você, né? Em vez de você ficar se chicoteando, você se torna o teu melhor amigo, né? Sim, e o autoconhecimento, como eu coloquei no início ali, ele envolve as nossas crenças, os nossos valores, os nossos padrões de pensamento, e ele requer muita introspecção e reflexão, tanto Uhum, sobre as nossas fraquezas como as nossas forças. Não adianta só tu olhar, eu só vou olhar para minhas fraquezas, porque no processo terapêutico, vários processos aí, o teu, incluindo a hipnose, tu acaba buscando aquela força para a pessoa entender que ela é capaz de resolver. Então, essa uhum, reflexão também sobre os nossos supostos bons valores e a nossa capacidade, né? Não é só para olhar claro. para problemas e fragilidades. Então, o Aham. autoconhecimento, ele envolve tu olhar como um todo e principalmente, às vezes, do que tu não quer ver ou não quer enxergar. Principalmente, é. Eu costumo dizer assim que você não vai encontrar o autoconhecimento fora de você. Sim. É claro, você pode encontrar pessoas, caminhos, processos que vão te ajudar a te guiar nesse processo interno, nesse mergulho dentro de si mesmo, né? Saber o que procurar, aonde encontrar e como resolver os problemas que estão aí dentro. Mas você não vai encontrar isso fora, você vai encontrar isso dentro, né? E é um processo de internalização. Você acolher essas feridas, essas coisas todas que você está fazendo de conta que não dói uma vida inteira aí, e você realmente aceitar que existe uma dor. Aceitar que existe uma dor não quer dizer que aquilo é maior que você e que aquilo vai doer para sempre. Quer dizer que se você aceitar, você pode tratar e soltar aquela dor. Se você fizer, enquanto você fizer de conta que não existe, a dor vai continuar doendo e você vai achar que não tem controle sobre isso, ela vai dominar você, né? Ó, a Rúbia falou, é tão impressionante quando a gente consegue entender o que está acontecendo e se controla. Pois é, justamente isso, né? Você observar o que acontece à tua volta e você não ser escravo de uma reação automática ao que aconteceu. Você poder parar, pensar e dizer, cara, o que está acontecendo? Por que que isso mexeu comigo? E você ter ferramentas para você poder lidar com isso é transformador, né? Sim, nós fizemos uma live que nós falamos muito sobre o inconsciente. E isso Uhum, que a Rúbia colocou também é uma forma de tu tomar consciência, né? Tu vai tirar do inconsciente aquelas questões. Então eu tomo consciência e eu começo a conseguir um determinado controle ou a alcançar os meus objetivos através desse conhecimento interno que tu colocou. É uhum, parecido com aquela questão da felicidade, né? É impossível tu buscar a felicidade no externo. Tu tem que uhum, primeiro encontrar em ti. uhum, Se tu vai buscar em coisas, nas pessoas, nas expectativas,
é quase impossível tu encontrar ela lá. Tu pode Uhum. encontrar dentro de ti essa felicidade, essa resolução, e não é um trabalho, às vezes, tão simples, mas ele pode ser rápido e impactante. Eu Uhum. percebo em algumas pessoas que tu já atendeu, eu tenho aplicado algumas ferramentas também da hipnose no final da minha consulta, né? E realmente é uma coisa assim transformadora. E as pessoas acham que é uma coisa mágica, mas muitas vezes é algo simples e pode Aham. ser resolvido ou ressignificado, ou eu enxergo de outra forma. Então, o autoconhecimento é a verdadeira riqueza, né, Rafael? Uhum, com certeza. E você entender que não é aquela imagem mental que a gente mobiliza ali na hipnose, numa auto-hipnose do canal, não é aquilo ali que transforma a vida da pessoa, mas é o sentimento que ela mobiliza quando ela torna aquilo real na mente dela. E aquele sentimento é muito poderoso, né? A dor que você sente, o bloqueio, a crença limitante, tudo que de alguma forma está atrapalhando a tua vida, é um sentimento que está guardado em algum lugar aí dentro de você. E como que você vai limpar isso? E qual a melhor forma? Você usar um outro sentimento muito mais poderoso, um sentimento muito positivo, muito forte, e você mobilizar isso por meio de alguma imagem mental para usar esse poder que é teu para limpar aquilo que está guardado aí dentro de você, né? Porque afinal de contas você que criou, né? Os piores problemas estão na tua cabeça e as melhores soluções também estão aí dentro, né? Ó, a Itamara tá aí, ó. Boa noite, falou que bom ver vocês juntos aí, ó. Sim, Maravilha. Tem que te conhecer, mulher. Você vai estar lá no curso de Tapejara a lá? Itamar é minha mãe, né, meu querido? Pois é, tô sabendo, tô sabendo. Graças a ela que eu estou aqui também. Pois é, Viu? Que legal. perceba a minha mãe com, eu acho que ela tem 72, 73 anos, investindo em autoconhecimento, cursos de neurociências, nutrição Uhum. aplicada, uma pessoa que também não para, não tem uma idade, não vale mais a pena eu fazer cursos, estudar. A gente sempre pode evoluir e aprender alguma coisa nova e nos Ah, transformarmos, independente do aham, momento da vida ou da idade que nós temos, né, Rafael? aham. Você falou não vale a pena, eu atendi uma pessoa, né, uma mulher tinha 60 anos, eu acho, ela falou assim, eu queria fazer tal coisa, né, fazer uma faculdade, enfim, começar uma área nova dela, assim, mas eu acho que não vai valer a pena, né, tipo, eu acho que não vai dar tempo, alguma coisa assim, não vai dar tempo de eu usar isso e tal, eu tinha 60 anos, eu acho. Aí eu olhei pra ela e falei assim, tá, mas onde é que você acha que você vai, né? Você tem 60 ainda, meu. Cara, eu costumo dizer assim, quando a gente era criança, Cássio, uma pessoa Sim, velha era uma pessoa de 60 e tantos, já era um idoso, né? Era o vô e tal, né? Hoje, para você ser idoso, tem que estar acima dos 80, né? 80 e tantos lá, assim, né? Porque os 60, 70 e tá de boas, né? exato. Cara, quando a gente chegar nos 80, o velho vai ser acima dos 100, pode acreditar. A gente vai viver mais de 100, então a tua mãe vai muito longe ainda, né? Então tem muita coisa aí para aprender, para fazer, para desenvolver, né? É sempre válido a gente aprender. Ó, a Rúbia falou aqui, ó, é algo que vem mudando em mim a partir do tratamento com a hipnose, saber separar o que realmente vale a pena e responder o que não vale, né? É Sim. isso aí. Maravilha. Muito E eu obrigado, Rúbia. acredito também que esses movimentos de não parar nos mantêm vivos. É Claro. isso que daqui a pouco nos estimula a seguir na vida, né? Com projetos, objetivos, cuidando de nós mesmos. Para falar um pouco assim sobre esse processo do autoconhecimento, nós temos várias formas de fazer esses processos, né? Tem pessoas que começaram a ler muitos livros, fizeram, por exemplo, tem a psicanálise, a psicologia, a terapia cognitiva, tem a escrita terapêutica, o feedback de pessoas próximas, mesmo que seja que cai para mim como uma crítica, é importante, de amigos, de familiares. Isso também é um autoconhecimento, quando a pessoa fala de você. Não quer Uhum, dizer que às vezes ela está também totalmente certa, às vezes ela tá te criticando, mas tá falando dos problemas dela, né? E isso acontece uhum. muito com irmãos, com um pai ou mãe que criticam muito os filhos, estão tentando resolver as culpas que eles têm. Então, o autoconhecimento existem várias formas, né, pessoal? O meu, falando assim, resumidamente, das minhas ferramentas, eu trabalho com a microfisioterapia, que é um trabalho via corpo, buscando os traumas que não são resolvidos e ficam em Uhum, memórias. A leitura uhum, biológica, a gente tenta fazer uma leitura do sintoma. A psicanálise, o paciente traz as questões e começa a se escutar, escutar até que ele percebe realmente o que ele está falando. E agora eu agreguei, que a gente vai tentar colocar bastante coisas aqui sobre a hipnose no autoconhecimento. Também a gente pode fazer imersões, né, cursos, assim como o teu curso, e as terapias variadas que existem aí. O que vocês acharem que
faz sentido para vocês, eu me senti bem, melhorei, invistam então nesse autoconhecimento, seja em terapias corporais, de fala, de visualizações. Falando um pouco mais agora sobre a hipnose, como eu trabalho com a micro, eu já colho muitas informações do corpo do paciente, que aí não é o que o paciente me fala. É uma coisa É o que o interessante. corpo dele falou, né? Isso é o que tu me colocou, o que a gente troca de informações ali por telefone, por WhatsApp. O legal é tu tentar buscar o inconsciente. O paciente te conta uma história, mas o corpo conta outra. Mas na visualização da hipnose, ele busca uma cena que ele não tinha se dado conta. Então, eu acho que ali, essa busca de tentar acessar realmente o que está acontecendo é uma coisa fantástica. E eu percebo que a hipnose, ela tem essa capacidade, e claro que o profissional tem que ter experiência, tem que saber lidar com isso. O paciente tem que se permitir, tem que estar relaxado também, mas eu percebo que as histórias que nós contamos para nós, elas sempre são historinhas protegidas. Então, tudo que vocês pensam, o que eu penso, o que nós pensamos, muitas vezes não é. Então, se permitir a deixar, seja olhar via corpo, olhar o sintoma, né, uma dor, uma crise emocional, um vício, uma fobia, de alguma forma está nos dizendo algo. E daqui a pouco, se eu não consigo resolver aquilo que eu penso sobre esse problema, não é realmente. Então, a hipnose, ela busca essa origem. O que tu acha que é uma coisa, digamos, fundamental para te chegar nisso através da hipnose? Como é que tu trabalha para buscar essa origem dos pacientes? Dos pacientes, não, dos problemas dos pacientes, né? O que é mais legal, né, é que com a hipnose você não vai no que o paciente acha que é o problema, né? Você vai no que é o problema de verdade, do mesmo jeito que a microfisioterapia, né? A micro tem todo aquele mapa, você me mostrou aquele cadernão grosso lá, cara, até me assustei com aquele caderno, tudo aqueles pontos, aquelas coisas lá, fiquei até apavorado com aquilo tudo ali. Então, ali tá tudo catalogado, né? Esses traumas, enfim, tudo isso, como é que funciona a partir do corpo, né? E com a hipnose, a gente parte da ideia de rebaixar o senso crítico, né? Digamos assim, tirar aquela parte do nosso consciente da jogada, né? E você acaba encontrando informações que estão guardadas lá no subconsciente dessa pessoa e trazendo isso à tona, né? Então, acaba trazendo situações que às vezes a pessoa não lembrava, ou a pessoa não sabia que aquilo aconteceu daquele jeito, daquela forma, né? Ou ela achava que aquilo foi uma coisinha tão besta que nem merecia ser falada. Mas na hora que ela chega na sessão, quando a gente tira o senso crítico da jogada, aquele fato fica evidenciado, sabe? Então, a pessoa às vezes acaba encontrando situações ali que ela nem lembrava, que às vezes ela bloqueou, às vezes ela reprimiu, mas que lá é que está a raiz de tudo isso, né? Lá é que está a origem de todas essas coisas aí, que de alguma forma estão atrapalhando a nossa vida hoje. Como você falou, na hora da gente guardar a memória no nosso consciente, a gente edita, né? Eu deixo ela de um jeito que fica confortável para mim. Só que aquele jeito que faz ficar confortável faz eu acostumar com aquele desconforto que a memória me traz. E aí eu tiro o poder de mudar ela, né? Isso é o pior, e o melhor do ser humano é a capacidade de se adaptar. Eu digo que é o melhor e o pior porque é o melhor porque você se adapta a qualquer coisa, qualquer situação, qualquer coisa, você aguenta, você sobrevive, você dá um jeito, o nosso corpo se encaixa, se adapta. Mas é o pior do humano também porque a gente se adapta a muitas coisas que a gente não tinha que se adaptar. A gente aceita coisas que a gente não tinha que aceitar, a gente não tinha que aprender a conviver com essas dores, né? Eu vejo que tem vários processos terapêuticos que te ensinam a conviver. Ah, você é ansioso, então você sempre vai ser ansioso. Você tem que aprender a conviver com a ansiedade, tal como se isso fosse um fantasma que está aí dentro. Aí na hora que vem a crise, você respira, faz não sei o que e tal. Cara, não vejo assim, entendeu? Eu acho que a gente não tem que se adaptar com o que não faz bem pra gente. A gente tem que encontrar a origem disso e soltar a dor, porque tudo que acontece no teu corpo, no teu sistema, no teu emocional hoje, é reflexo de algo que você aprendeu. E se isso não tá fazendo bem pra você, você pode mudar, né? Você é livre. É mais ou menos por aí. Não, perfeito. E às vezes existe aquela questão essa dor que tu está passando é a tua idade. Tu vai ter essa dor. Daí a pessoa acaba com sei lá, o profissional que falou isso, assumindo. E muitas vezes eu tenho pacientes que já chegam no consultório me falando isso. Isso é normal da minha idade, né? Mas eu conheço muitas pessoas que têm mais idade que vocês, são mais velhas e não têm dor. Pois é. Né? Claro que tem todo um histórico, estilo de vida, Claro. exercício e tal, mas eu percebo que sempre o principal são as questões que nos afetam emocionalmente e que nós acabamos reprimindo. Eu percebi uma questão, assim, em alguns pacientes que eu atendo, até porque
eu tenho usado as ferramentas ali, supostamente de forma no final, 15, 20 minutos, que às vezes esse relaxamento, essa entrega do paciente, tem pacientes que a gente tem as informações, tá, busca ali o que mais te traumatizou, tu também faz a tua coleta, a tua anamnese, né, detalhada, porque tu passeia pelos traumas que o paciente tem conscientemente, eu me lembro disso, foi triste tal história, e tem alguns pacientes que não se permitem relaxar um pouco mais, que eles ficam só nessas questões conscientes, né? Inclusive, daí teve um paciente que eu atendi que depois eu chamei, não, vamos fazer uma ferramenta outro dia. E daí, no outro dia, ele se entregou realmente, ele buscou informações que daí tu percebe que o paciente se permitiu. Porque assim, ó, no primeiro dia ele tava com medo, que negócio é esse de hipnose? Que troço estranho esse fechar os olhos, será que eu vou perder consciência, não sei o que e tal. Aí quando ele fez o processo e ele viu que não tinha absolutamente nada de errado, ele foi da próxima vez aberto e disse assim, vamos lá, né? E aí deu certo. Claro. Não, e bem isso que eu percebi, porque daqui a pouco ele abriu os olhos, dava uma olhada para mim, ele estava receoso, né? E eu, relaxa, meu querido. Mas aí, essa coisa do relaxar, assim, ó, vamos colocar o paciente num estado de relaxamento. Tem todo o teu conhecimento, a tua forma de levar ele para que ele seria um lugar confortável, um lugar de ancoragem. O que tu acha mais importante para que as pessoas que estão aqui agora, vamos supor assim, o que eu faria para relaxem? O que tu pensa no quê? Como é que tu guiaria assim para introduzir um relaxamento para a pessoa tentar baixar o senso crítico por conta própria, às vezes, né? O que tu indica a pessoa pensar, visualizar? O que tu acha que mais funciona nesses casos? Tá, fechou, perfeito. Eu só vou ler o comentário da Márcia aqui, que era sobre o que a gente estava falando agorinha, aí eu já respondo. A Márcia falou, aconteceu assim comigo, eu tinha consciência do problema, mas achei que já estava resolvido, mas não estava, né? É isso aí. E é bem isso, a gente sabe que tá lá, sente que tem um problema, a gente lembra de algo que aconteceu, mas a gente diz assim, não, mas aquilo lá já faz tanto tempo, isso não tem nada a ver. Mas aquilo lá é precisamente o que está atrapalhando a tua vida, por mais que você ache que é besta, que não faz sentido. Aí você pensa assim, tá, mas eu vou ir numa sessão de terapia e o terapeuta vai me dizer que aquele trauma lá é o pior trauma da minha vida? Não, não é a gente que diz, é o teu subconsciente. A gente só tira o que você acha da jogada e você encontra a resposta. A resposta pula na tua frente aí, né? Isso que é legal, porque não é ninguém que te induziu, não foi ninguém que editou o processo para você. É você e você que vai acessando as informações e soltando, tá? Mas respondendo a tua pergunta, você perguntou, tá, como acessar esse estado de relaxamento profundo? Então, assim, o que você precisa entender, né? Você, paciente, você que está ouvindo a live, você que está ouvindo o podcast aqui. Relaxamento é uma emoção, é um estado emocional. Você está em paz, você está tranquilo, você está se sentindo seguro, leve, enfim. Isso é um estado que você precisa acessar esse estado. É um estado interno, não é ninguém que te leva para esse estado. É você que acessa o estado. Do mesmo jeito, quando você fica feliz, ou quando você fica triste, ou quando você fica com medo, as coisas que acontecem à tua volta são o contexto que desperta o sentimento em você. Mas não são as coisas que trazem o sentimento, é você que desperta o sentimento a partir daquele contexto em que você está. Partindo disso, então o meu convite é você olhar na tua história de vida lembranças que te fizeram se sentir muito relaxado, sabe? Assim, o que é que mais, quando você pensa em paz ou relaxamento, qual é a memória que vem na tua mente, sabe? De repente é uma viagem, de repente é caminhar na praia, de repente é tomar um banho no ofurô quentinho, sabe? De repente é uma lembrança da tua infância, deitado no gramado, vendo o desenho nas nuvens, sabe? De repente é o dia do teu casamento, o dia que o teu filho nasceu. De repente é uma memória que não é uma memória específica, mas você consegue acessar o estado pelo estado, do tipo assim, nossa, como é que é o meu corpo quando relaxa? E você fecha os olhos e sente, cara, o meu ombro, eu solto esse músculo, eu solto esse, solto do pescoço, eu vou soltando e vou sentindo que o meu corpo vai relaxando, que o coração vai batendo mais devagar. E aí, nesse caso, você não precisa aliciar uma imagem mental para servir de inspiração para você ir até o estado. Você vai pelo estado em si, né? Dizer, eu quero ficar relaxado. Como é o meu corpo relaxado? E você vai se permitindo relaxar cada vez mais. E quanto mais você relaxa, mais você diz para a tua mente que você está seguro. E quando você está seguro, ele desliga o teu senso crítico, o teu racional. Diz assim, eu estou protegido, ok, não preciso ficar hipervigilante, como se algo ruim fosse acontecer. E nessa hora que você pode fazer a transformação acontecer aí dentro, né?
Ó, a Rúbia falou, um alongamento e a respiração ajuda muito, viu? Legal. A gente vai encontrando os caminhos, né? Beleza, é isso aí. A Nilza aqui, eu acho que entrou do Espaço Angelia aqui de Itapejara, já está conversando com os pacientes. Mas me diz uma Ah, coisa, maravilha. essa imagem que a princípio não, eu não precisaria dela, mas ela facilita, ela guia o paciente para lembrar de algumas memórias. Exato. Tem casos que daqui a pouco, sei lá, o paciente não acha, começa com aí entra na questão daquele tópico que eu coloquei ali, desafios e resistências. Eu não tive momentos relaxados na minha vida, eu não lembro de nada. Tu já se deparou com algumas resistências de não conseguir achar, seja um lugar, uma sensação de bem-estar, mas tu indica sempre buscar a melhor sensação. Independente se seja uma coisa lá da infância, tem que ir para aquele lugar. Mas quando há Exato. uma resistência de não ter uma pessoa que está realmente só vendo o lado negativo, eu não queria ter nascido, aquela coisa mais profunda de negação. O que tu já se deparou com casos assim? Então, nesse caso, quando você pega uma pessoa que está no estado, por exemplo, não queria ter nascido porque minha vida é terrível, porque tudo é ruim, porque eu odeio a minha mãe, porque eu odeio não sei o quê, porque não sei o que lá e tal. Eu digo assim, essa pessoa já está em transe, entendeu? Ela está em transe pela emoção da raiva, do mal-estar, disso tudo. Ela não está vendo a vida real dela, ela está vendo só o que está passando na mente dela daquele jeito. Então, quando eu pego uma pessoa assim que está extremamente de mau humor, né, de mau humor com a vida e com ela mesma, eu digo assim, não, beleza, então fecha os olhos, conecta com esse sentimento ruim aí e deixa o sentimento ruim vir, porque assim, qual que é o objetivo da gente fazer o relaxamento acontecer? É para a pessoa desligar o senso crítico e encontrar as memórias dentro dela. Essa pessoa já tem um pacotão de emoção muito forte, muito intenso, que está aí o tempo todo batendo na cara dela, entendeu? Então a gente dissolve esse sentimento primeiro. Então fecha os olhos, sente esse sentimento, como é que ele é? Como é que é essa raiva, esse sentimento? Geralmente a pessoa começa a chorar até por ela se conectar com aquele sentimento. Né? Eu digo, vai mais fundo nesse sentimento, mas mergulha, se abraça com esse sentimento. Aí a hora que a pessoa conecta com tudo aquilo, aí a gente transforma no objeto, a gente tira, leva para outro lugar, dissocia, a gente encontra a ferramenta para a pessoa sair dali. Depois que ela já fez isso e já chorou, você não precisa aprofundar mais, não precisa relaxar, não precisa fazer mais nada. Ela já está no processo, entendeu? Dali para frente é só seguir em frente. Não, maravilha, que aí tu de alguma forma aceita e tem uma empatia com esse paciente, não indo, tentando relaxar ele com um lugar bom, tu vai ter que achar, tu cede e vamos direto para essa sensação. É uma coisa Exato. fantástica também isso. Uhum. É isso, você tá falando desse problema todo aí, então vamos direto aí pro olho do furacão aí, né? Toque ficha, vamos por aí. O caminho a ideia então é a gente tem que encontrar esses pacotes de dor que a pessoa guarda dentro dela e soltar, né? O relaxamento é o caminho para a pessoa encontrar os pacotes mais vivamente. Mas se ela já está envolvida com esses pacotes aí, vamos por aí mesmo, vamos pelo que dá. E no caso dela já entrou na dor, já buscou aquele sentimento, tu também não precisa no final, vamos para um lugar confortável, tu já tá mexendo naquilo daquela forma. Talvez num outro Exato. encontro ela sinta essa sensação e até lembre de algo que ela passou de muito bom, né? Acontece muitas vezes comigo, de eu dizer para a pessoa, imagina um lugar bom, segura a pessoa, não lembro, não consigo, não sei e tal. Aí você faz a primeira sessão, dissolve o sentimento e tal, e no fim da sessão a pessoa tá bem, tá leve, tá tranquila e tal. A hora que vai para a segunda sessão, aí eu digo assim, né, a pessoa me falou uma vez e outras repetiram, né, falou assim, lembra que você falou de acessar um lugar bom e tal, um sentimento gostoso e tal da outra vez? Eu falei, então, agora eu tenho um. Falei, onde é que é? Na nossa sessão passada. Ah, E é bonito, a gente até arrepia de ouvir, mas ela sabe acessar o sentimento a partir daquele momento, entendeu? Então eu digo, então volta para a sessão passada aí, fecha os olhos, vamos lá, você tá feliz, tranquilo, e nós vamos mais fundo agora. Aí, daí para frente. e isso é fantástico, porque daí foi criada uma memória desse lugar bom e às vezes ela também Aham. pode acessar outras que ela não queria ver, né? Porque nós Uhum. temos casos assim que eu pego também que às vezes os pacientes não conseguem. Pensa sobre a gratidão. Vocês que estão na live aqui, pensem em alguma coisa que vocês agradeçam hoje. A maioria das pessoas vai conseguir, vai trazer alguma visão. E tem pessoas que resistem, não sei, eu não tenho nada para agradecer, né? Uhum. E às vezes tu tem Exato. que dar algumas informações, ou lá numa segunda consulta, pois é, eu já estou percebendo isso, estou sendo grato à vida, ao meu corpo, eu enxergo, eu falo, as mínimas coisas tu pode agradecer. Uhum.
Só que essa resistência em enxergar algumas questões, às vezes, a pessoa está tão em transe, como tu colocou ali, que ela Uhum. bloqueia aquela Exato. situação e Eu precisa dessa tenho. tua abordagem, né? Às vezes a gente precisa voltar o olhar da pessoa para aquilo ali. Eu tenho o hábito de sempre que eu vou começar uma sessão nova com um paciente novo, né, a primeira vez, eu sempre pergunto assim: me conta o que que tem de bom que está acontecendo na tua vida hoje. Eu sei que tem umas coisas para a gente tratar e é por isso que a gente está conversando, mas de bom, o que que tem de bom? E às vezes a pessoa vem de pronto, sabe? Ah, eu tenho meu trabalho, meu marido, meus filhos, não sei o que lá, tá, tá, tá. E às vezes a pessoa diz assim, nossa, de bom, não esperava por essa pergunta, não sei, não, eu acho que não tem nada e tal, né? E às vezes eu fico ali olhando para a pessoa e deixo ela, né? Ela fica naquele diálogo tentando achar alguma coisa boa, e às vezes ela não acha na vida inteira alguma coisa boa, né? E às vezes se ela não acha nada, eu pergunto assim, mas você vê que de repente só o fato da gente estar conversando agora já é uma coisa boa? Aí a pessoa para e diz assim, poxa, é verdade, que legal que eu me permiti estar aqui, que legal que eu vim aqui para resolver isso e tal. E ali você já traz o olhar da pessoa para que tem muitas coisas boas na vida dela, que talvez ela não está reconhecendo o esforço que ela está fazendo, né? Ela não está vendo quantas bênçãos tem na vida dela que estão acontecendo, porque o olhar dela está totalmente voltado para aquela dor que ela está vivendo. Aí você tira o olhar daquela dor um pouco e depois você leva a pessoa lá para limpar aquela dor, né? Mais ou menos por aí. Exatamente. A pessoa que não está conseguindo acessar a gratidão de nada, ela está tomada de dor e cega de alguma forma, né? E com Uhum, certeza está vivendo alguns problemas, sintomas, situações que a vida vai ficando pesada. uhum, Os benefícios do autoconhecimento são inúmeros, né, pessoal? Vocês já devem imaginar e perceber o quanto as pessoas se transformam. Nós integrarmos esses conhecimentos, o autoconhecimento na nossa vida diária, seja por resolver uma dor, daqui a pouco entender melhor aquela pessoa, aquele familiar, né? Minha mãe é desse jeito, não fosse eu que vou mudar ela, eu aceito as decisões dela. Entender um irmão, daqui a pouco tu integrar na tua vida essas questões do autoconhecimento, eles acabam resolvendo e te dando, de alguma forma, também uma ferramenta para ti não se abalar com muita coisa. Porque tem pessoas que tudo me incomoda, tudo me estressa, eu quero resolver, mudar o mundo, eu não aceito essa pessoa, aquela pessoa é muito assim, muito assado. Essas pessoas que estão nesse estado também de não sabendo lidar bem com as pessoas, com as situações, elas também não estão sabendo lidar com elas. Aquela teoria do exato. espelho do Lacan. Então, tudo que me incomoda no outro, provavelmente eu tenho em mim. Uhum, Então, para integrar o autoconhecimento na nossa vida, é uma coisa que nos ajuda em diversas situações. O que tu uhum. poderia falar dessa. Tu poderia trazer alguns exemplos para nós? Seja, tu tem vários exemplos da tua vida, mas o que te marcou alguma coisa que, a partir do autoconhecimento, esse paciente, eu mudei, aquilo resolveu, como que tu integrou na tua vida, ou um exemplo de um paciente? Uhum. Ah, tem vários exemplos de várias pessoas e várias situações aí, né, que aconteceram. E eu vejo que quando a gente consegue trazer isso para a nossa vida, a gente para de brigar com a gente, né? A gente passa a entender melhor aquilo que está acontecendo. Então, vou dar um exemplo de um paciente que eu tinha, né? Ele tinha muito problema com autoridade. E ele trabalhava como recepcionista em um hotel e ele ganhava lá mil e pouco mais do que um salário mínimo, assim. Ele ganhava como recepcionista, ele trabalhava sábado, domingo, feriado, direto, porque no hotel você não para nunca, não tem, né? Enfim, trabalhava demais, assim. Ele tinha muito problema com a autoridade. O chefe chegava e falava, ó, você tem que fazer isso. Ele já tremia até, sabe? Ele começava a vibrar aqui por dentro que tem que fazer, como se ele estivesse sendo cobrado, como se o trabalho dele não fosse bom o suficiente, como se ele estivesse devendo algo para alguém, sabe? E ele estava sempre com aquele sentimento, com aquela sensação ruim ali dentro dele. E não só com o chefe, mas colegas de trabalho, enfim, qualquer pessoa que de alguma forma falasse um pouco mais alto com ele já ativava como se fosse um alerta dentro dele, né? E aí o que aconteceu? A gente foi para a sessão e a gente foi entender que tudo aquilo começou com o pai dele, né? Que o pai era muito autoritário e o pai era muito agressivo e o pai batia nele. Até quando ele falou na sessão, ele contou o caso que o pai pegou um cabo de aço, acho que era um cabo de freio de bicicleta, e o pai bateu nele com o cabo de aço, e aquilo cortou ele sangrou em vários lugares e tal. E ele, quando a memória é muito dolorosa, a pessoa lembra com detalhes. Então ele foi descrevendo com riqueza de detalhes, ele criança sangrando e o pai batendo, e ele achou que ia morrer naquele dia lá, né? E o que aconteceu?
aquele pai era muito assim, tipo, você fica quieto e eu é que mando, eu é que falo, você me obedece, o que você tem para dizer não é importante, e se eu mandei fazer, tem que fazer e tem que ser agora, senão você vai apanhar e tal. Isso era a rotina dele. Então o que aconteceu? Ele levou essa autoridade para a vida, e qualquer pessoa que ele sentia que tinha autoridade sobre ele fazia ele entrar naquele estado como se o pai dele fosse dar uma surra nele naquele momento, ele fosse morrer ali e tal. Então alguém mandou fazer, tem que ser feito, tem que ser agora e, sabe, tudo urgente, assim, né? E ele entendeu, então, ele entendeu que isso vinha do pai, ele entendeu que ele não estava mais vivendo lá, que agora ele não é mais uma criança, agora ele é um homem adulto, que ele está vivendo outra fase da vida dele, tal, tal. Ele entendeu e soltou aquela dor, né? Então o que aconteceu? Ele passou a se posicionar diferente, sabe? Ele foi para o trabalho no outro dia de um outro jeito, se sentindo, reconhecendo todo o esforço, a trajetória de vida dele, entendendo que ele não estava sendo avaliado ali como alguém que acabou de entrar, ele já estava há anos naquele trabalho e tal, né? E o que aconteceu? Ele passou a assumir responsabilidades que ele tinha medo de assumir antes. Ele falou, não, eu dou conta, eu consigo e tal. Ele foi lá e começou a assumir coisas. Aí ele começou a crescer naquela rede de hotéis. Ele passou de recepcionista para alguns cargos maiores, né? E aí, 3 meses depois que ele assumiu outros cargos e tal, ele foi promovido por conta desse novo estado dele, essa segurança, essa paz, essa coisa do cara, eu tô bem, eu confio no meu trabalho. Ele saiu da rede e foi convidado para ser gerente de uma rede de supermercado, sabe? Lá na cidade. Então, assim, cara, é um exemplo que eu digo. Ele era recepcionista do hotel, ganhava um salário mínimo praticamente, se sentia mal, convivia com aquele mal-estar de que parece que a qualquer momento alguém ia brigar com ele, ia ser mandado embora, não sei o que e tal. Para menos de 6 meses depois, ele era gerente de uma rede de supermercados, né? E tá super bem. Até hoje ele manda mensagem agradecendo aqui. Então, é um caso clássico, sabe? Você entender que aquilo que ativava um mal dentro de você não é necessariamente verdade. Quando você entende de onde vem, por que vem, e você solta aquilo ali, a pessoa pode ter uma resposta diferente, né? Perfeito. E aceitando também algumas cobranças, né? Às vezes a gente tem um feedback negativo, alguém aponta alguma questão que a gente está, seja fazendo errado ou que de alguma forma incomoda, uma correção. Esse caso de chefes é muito corriqueiro. Ah, o chefe do banco, o chefe da loja tal, ele pega muito no meu pé. As pessoas que têm uma autoestima um pouco baixa, elas acabam levando muito pro lado pessoal, né? Talvez todo mundo vai ter alguma história ali que não vai ter esse discernimento daquele feedback, daquela crítica, porque eu não, então tá, fale mais sobre isso, eu quero escutar mais, eu Uhum, quero saber uhum, mais, então pode continuar me cobrando. E eu tento me transformar. Aí esse teu paciente fez o quê? Uma consulta, hipnose, investiu em autoconhecimento, integrou o uhum, autoconhecimento nas relações e nas dificuldades que ele tinha com relação à uhum, cobrança, né? Que daí tu foi bem identificado. E, enfim, existem vários casos que a gente percebe, né? Seja com dor, com comportamento, que a pessoa às vezes continua com os mesmos problemas que eram problemas, mas ela começa a perceber de outra forma. Aquilo uhum, ali para mim já não é mais um problema, aquilo ali daqui a pouco é até uma solução para algo, Rafael. uhum. Eu vou dar um outro exemplo de uma pessoa que eu atendi, que ela sempre se incomodava porque o marido fazia umas coisas que ela achava que ele fazia só para provocar ela. Ah, Ele fazia aquilo só para provocar ela. Aí toda vez que ele fazia, ela ia lá e já ficava com aquela raiva, né? Já ficava com as bochechas vermelhas, já querendo esfregar a cara dele no chão e tal. E o que aconteceu? A gente entendeu no processo, entendendo a história de vida daquele marido e tudo o que aconteceu, que aquilo que ele fazia era o jeito dele demonstrar o amor para ela, era o jeito dele cuidar dela, era o jeito dele se fazer visto, sabe? Não por provocar, mas a atitude que ele fazia era uma atitude de cuidado, que ela entendia como uma provocação, entendeu? E aí quando ela entendeu que aquilo era uma atitude de cuidado, que era o jeito dele demonstrar amor para ela, ele não mudou, mas ela mudou o jeito que ela se sentia. Ela passou a viver muito melhor. Cada vez que ele fazia, em vez de vir aquela raiva do meu Deus, ele tá fazendo para me provocar, vinha um estado de paz e tranquilidade. Tipo, olha só, ele tá lá querendo demonstrar que me ama, né? E às vezes só a gente mudar dentro da gente o que aquilo significa, muda radicalmente o nosso comportamento e como a gente se sente, né? sim, e a gente tem um filme que tem uma frase bem forte que é, a gente não muda as pessoas, a gente ama as pessoas. Então, Uhum, tem toda uma compreensão por trás. Claro que existem comportamentos negativos que nos machucam, que a gente não precisa aceitar tudo, como tu colocou ali, mas a ideia é tentar compreender, tentar perceber e buscar o que está acontecendo. Aí entra de novo o autoconhecimento nas relações, entender as personalidades de cada um, a linguagem do amor de cada um, tentar falar a linguagem da pessoa que
está tendo dificuldade e entender o que ele está querendo fazer com aquelas atitudes, né? Que a gente fica, às Uhum. vezes, querendo mudar, aconselhar, dar lição na pessoa, e isso só vai piorando a situação, porque a pessoa, ela também se sente como se a pessoa só quer me corrigir, ela não me aceita, Uhum. eu faço tudo errado. Então fica um problema de comunicação e diálogo, que acontece muito nas relações amorosas hoje em dia. Uhum. Eu não falo o que me incomoda, eu tento fazer algo para ele perceber isso e tento retribuir na mesma moeda, dar o troco. Fica eu tenho percebido muito isso em alguns pacientes, que o diálogo está totalmente prejudicado. Aham. Eu vou reinar aqui para ele ver o quanto não gostei do que ele fez, né? Isso, vou fazer igual ele fez para mim. Tipo, eu não gosto do que ele É. fez, mas eu faço para ele, para ele ter uma lição. Isso vai Aham. virando uma bola de neve até o ponto que as pessoas acabam se separando. Claro, vai criando um muro entre as pessoas, né? As pessoas vão se tornando desconhecidos ali, né? Então eu vejo que quem, né, dando esse exemplo aí, né, quem reina, quem dá esse tratamento de gelo, do tipo, fiquei magoado, não vou falar com você, é a criança, né? Cara, se Exato. você não tem mais 10 anos de idade, pare com essa merda, né? Desculpa o palavrão aí, mas vamos se comportar como adulto. Ah, não gostei do que você falou. Ah, mas ele sabe que eu não gostei. Então, mas e aí, você vai ficar 3 dias sem falar com a pessoa para você dar um tratamento de gelo nele? Você acha que isso vai mudar alguma coisa? Ele vai deixar de fazer isso? Ele não vai, você tem que ir lá, você tem que falar, você tem que dizer o que está acontecendo, você tem que expressar como você se sentiu quando ele falou o que ele falou e de que jeito isso tocou em você. Que aí a pessoa vai poder mudar, sabe? E talvez você mudar dentro de você o quanto o que o outro faz te machuca. Porque quando você muda dentro de você, o outro continua sendo quem ele é, sabe? Mas aquilo não te machuca mais, né? Outro exemplo que você falou antes aí, às vezes a pessoa está extremamente irritada com tudo. Me irrita o meu marido, meu filho, meu trabalho, meu não sei o que lá, tá lá. Geralmente essa pessoa tem uma síndrome do salvador, sabe? A pessoa, ela sente que só ela é que faz as coisas direito. É só ela que dá conta da casa, da família, do trabalho, não sei o que, tal, tal. É só ela. Então ela se sente cobrada demais, porque talvez ela se colocou numa posição de salvador ou de salvadora, né? E aí o que acontece? Se a pessoa que se sente cobrada demais e sente que tem que sozinha dar conta de tudo, ela sente que todo mundo à sua volta meio que está sabotando ela, talvez. É como se fosse um peso que ela tem que carregar. E aí tudo que essas pessoas fazem, que sai um pouquinho do controle que essa pessoa esperava, irrita ela. Porque ela acha que você está fazendo para provocar. Mas no fim das contas, é essa pessoa que precisa soltar um pouco, sabe? Eu costumo, quando eu atendo uma pessoa assim, eu costumo dizer: se você morresse amanhã, você acha que a empresa ia falir? Né? Os teus filhos iam morrer de fome? Você acha que o mundo ia acabar? Não ia, cara. As pessoas se viram. Então, se as pessoas não estão se virando hoje, é porque você não está deixando elas se virar. E você não está deixando elas se virar por conta da tua insegurança de querer se fazer útil na vida das pessoas, né? Então é você que tem que lidar com isso. Aí quando você lida com isso e solta esse pacote interno, aí a pessoa consegue viver melhor. Mas esse exemplo dessa pessoa, quando a gente está irritado com alguma coisa, tudo em volta irrita também. É que nem o dedo. Se eu cortar esse dedo e ele ficar inflamado, até o vento que entrar pela janela vai fazer meu dedo doer. Né? Agora o meu dedo não está cortado, então não dói. O vento pode passar, eu posso até bater na mesa, tá tranquilo. Agora, se eu tiver inflamado, irritado, qualquer coisa que vem dói, né? Então, se tudo está te irritando na vida, tem alguma coisa prioritariamente, essencialmente muito errada aí dentro, né? E é isso que é o legal de você, de alguma forma, poder buscar o autoconhecimento, buscar terapia, buscar um processo, buscar uma imersão, buscar um jeito de limpar isso. E é diferente você fazer terapia, é diferente você conversar com um amigo, né? Porque muitas vezes a pessoa diz assim, minha terapia é sair fim de semana, beber, estar com os meus amigos e tal. Por que é diferente? Porque o teu amigo geralmente vai falar o que você quer ouvir. Porque ele pensa parecido com você. Ele vai te acolher e vai dizer, o teu marido que é errado mesmo. E ele vai botar lenha na fogueira, entendeu? E aí, em vez de ajudar, muitas vezes vai piorar, sabe? E não é por mal que ele faz isso. Ele faz isso porque ele te ama, porque ele quer te acolher, porque ele quer te ajudar, porque ele está compartilhando a visão dele com você. Mas, de repente, a visão dele vai piorar aquele problema, né? Então, quando você acha alguém que está capacitado para isso, você consegue, de uma forma profissional, melhorar muito mais rápido, né? E resolver essas questões aí para você viver melhor. Não, não tenha dúvida. E eu tinha um caso de um paciente meu que ele gostava muito. Uma vez ele foi chegar, abraçar e beijar a mulher num restaurante. E a mulher meio que, não gosto aqui, é muito, sei lá, ficou com vergonha, meio que afastou ele. E aí, Uhum. depois, sei lá de quanto tempo, um mês, a mulher, não era no mesmo restaurante, mas em outro local, foi fazer isso com ele. E o que ele fez?
afastou. Eu falei, mas tu não gostava disso? Por que tu não abraçou e beijou? Então ele quis retribuir aquele gelo, aquele estado de estou emburrado, tu vai ver como é ruim agora. E não daí poderia supostamente resolver. Tu queria tanto isso, eu sou um cara romântico, eu gosto de beijo, gosto de abraço. E quando ela foi fazer, tu não quis, por que isso? Né? Aham. É uma coisa que não, às vezes não dá para entender a pessoa que querer dar lição, mesmo que isso vai me fazer mal e vai deixar a minha mulher, a minha esposa, triste comigo. É um Exato. padrão de comportamento onde a pessoa não se percebe que ela está fazendo igual a outra ou querendo dar essa lição. Exato. E ela acaba prejudicando não só a vida dela, mas o relacionamento, né? Porque que nem no caso desse exemplo dessa moça, né? Do mesmo jeito que ele não se sentiu confortável quando aquilo aconteceu e não falou sobre isso, né? Ficou um troço entalado aqui, né? Aí o que acontece? Ele foi lá e fez a mesma coisa. Aí ela também deve ter ficado com um troço entalado, do tipo, porra, fui dar um abraço, ele não me deu. E aí, agora? Como é que funciona? Agora a gente não tem mais demonstração pública de carinho, então? É isso? Porque os dois estão com aquilo mal resolvido, né? E Sim. aí, para que lado vai esse relacionamento? Então, por isso que é legal do autoconhecimento você entender, por exemplo, né? Cara, eu fui dar um abraço, ela não aceitou naquele momento e tal. Quando você entende o porquê que ela não aceitou, no caso dele aí, você entender que não é por ele. Talvez é por ela, talvez ela estava com vergonha naquele momento, naquele lugar, talvez tinha alguém que ela conhecia, talvez ela achava que aquilo não era adequado para aquele restaurante, daquela forma lá e tal. Enfim, não é pessoal, sabe? Quando você busca se conhecer e entender as pessoas à tua volta, você entende como as pessoas funcionam, você para de se sentir essa criança chateada com tudo, a criança que, ai meu Deus, você me machucou, então eu vou te machucar de volta e tal. Você passa a agir como um adulto, né? Então por isso que é legal da gente se conhecer e buscar formas da gente entender o que tá rolando aqui dentro, Não, né? exatamente. Tem pessoas que ficam bravas porque alguém não deu bom dia. Ah, mas entrou com uma cara mal-humorada, não me deu bom dia. Tá, mas tu Aham. sabe o que aconteceu no dia dele? Qual é os problemas dele, né? Por que que tu precisa tanto desse bom dia? Quais são as tuas questões que estão te abalando tanto essas atitudes, né? Então Uhum, com certeza. essa visão é importante para te não ficar à mercê da reação e com muitas expectativas em função do comportamento dos outros, seja de marido, Exato. de amigos, familiares, né? Exato. Então, E o autoconhecimento, eu acho que é importante dizer, nem sempre é confortável, né? Nem sempre é confortável você saber o que está rodando aí dentro do teu subconsciente. Nem sempre é gostoso, amoroso, leve, doce, né? Enfim, mas é libertador, né? Porque enquanto você não souber o que que faz aqueles botões ser ativados que faz você ter aqueles reações emocionais automáticas que às vezes machucam as pessoas e tal, você vai ser escravo disso uma vida inteira. E aí, o que que você prefere? Você prefere ser escravo disso e achar que é normal você, de repente, agir com grosseria com as pessoas? É normal você ter uma crise de ansiedade de vez em quando? É normal você não conseguir dormir à noite, ter que tomar um remédio para você dormir? É normal você se sentir pressionado no trabalho, assim, a ponto de não conseguir nem respirar ou sair para casa ofegante, assim, por conta de tudo aquilo? Você pode acostumar com tudo isso, mas você não precisa acostumar com tudo isso. É esse o convite que a gente está te fazendo, né? Para você olhar o que está rolando aí dentro de você, para você poder viver melhor, né? A Rúbia falou que o problema é julgar antes de entender o que está acontecendo. E quando a gente julga, a gente toma como pessoal, né? Ah, eu no lugar do outro não faria isso. Cara, você não está no lugar do outro, não interessa o que você faria no lugar do outro, né? É o lugar do outro. A Márcia falou que era vingança aquela hora, né, da história do teu paciente aí. E o Regis falou que comunicação no relacionamento é extremamente importante. É isso aí, né? Sem. O Regis também falou que o terapeuta vai falar a verdade, aquela hora que a gente estava falando aí sobre sim, você, em vez de procurar um amigo, procurar um terapeuta, né? A tá. gente nem sempre fala o que precisa ser dito. Às vezes eu falo para a pessoa, às vezes a pessoa me conta uma história e na história ela tá totalmente errada, sabe? Tá totalmente assim, ela que causou o estresse todo, sabe? Ela veio pra terapia como uma vítima do mundo que o outro. O problema é a reação do outro à merda que ela fez, né? Aí eu escuto tal, tal, e eu vou lá, não, beleza, e a pessoa vai falando. A hora que ela termina, aí eu digo pra ela assim, ó, vou te dizer o seguinte, você quer que eu te fale o que você quer ouvir ou você quer que eu te fale o que realmente aconteceu? Aí a pessoa já dá aquela engolida em Opa, seco, né? Ela já se prepara, assim. sim. Né? Porque às vezes a gente não se coloca no lugar do outro, a gente está tão acostumado a ser, né, a vítima das pessoas que a gente acha assim que todo mundo é ruim, só eu que sou o bom da história, né? E quando você se coloca no lugar do outro, você entende que você tem responsabilidade pelo que acontece no outro também, né? E muitas vezes você é o vilão da história do outro. E não é por mal que você faz isso, mas você tem que admitir isso para você poder lidar com isso, né?
Sim, e quem está julgando, normalmente quem faz os julgamentos, a gente conhece muito mais essa pessoa, a gente sabe muito mais dela do que da própria pessoa que ela está falando. Que um julgamento ele vem carregado de também informações. Então eu conheço mais aquela pessoa que está falando, julgando e querendo criticar e falar mal dos outros do que os outros que ela está falando. Então é importante Uhum. e tu também. Se eu estou criticando alguém, eu tenho que me observar. Uh, Me diz uma coisa, Rafael. Autoconhecimento é a mesma coisa que autocuidado? Então, eu vejo que autoconhecimento é você saber o que acontece dentro de você. Você saber as histórias que você viveu até aqui e saber por que você fica com raiva, por que você fica triste, por que você fica feliz, por que o outro fala incomoda você, né? Isso é autoconhecimento, é você se conhecer, saber do que você gosta e do que você não gosta. Autocuidado é você pegar esse autoconhecimento e aplicar ele na tua vida, entendeu? Sim. Porque uma coisa é você saber assim, eu gosto disso e não gosto daquilo. Isso é autoconhecimento. Autocuidado é dizer, eu vou parar de fazer isso que eu não gosto. E vou fazer mais momentos e oportunidades de eu fazer mais disso que eu gosto. Que me faz bem, porque me dá prazer, porque isso é importante. Aqui é o autocuidado, eu estou cuidando de mim. Às vezes, para eu me autocuidar, eu preciso desagradar o outro. Porque às vezes o outro estava acostumado com o meu comportamento negligente comigo mesmo para deixar o bem-estar dele acima do meu, né? Então, às vezes eu me conhecer, por exemplo, vamos dar um exemplo. Eu sei que eu estou fazendo uma determinada atitude por carência, porque eu tenho medo de perder o meu companheiro, então eu estou lá e estou agindo assim por carência, não sei o quê, pelo medo da solidão e tal. Isso é autoconhecimento. Agora, se você entender isso e continuar fazendo exatamente as mesmas coisas, você está se autoconhecendo, mas você não está se autocuidando, porque você está usando aquele conhecimento, você tomou consciência, continua fazendo a mesma coisa. Agora, autocuidado é quando você pega esse autoconhecimento e diz assim, não, cara, eu vou agir diferente. Isso aqui eu estou agindo por insegurança, ok, então eu vou cuidar de mim, vou lidar com essa insegurança que está aqui dentro, vou lidar com esse medo de perder, eu vou entender de onde isso vem, e aí eu estou me cuidando, né? Eu estou me priorizando, e aí eu posso agir de uma forma diferente. A Perfeito. Rúbia falou, trabalhando com alunos é muito claro quando eles têm reações incomuns. Então é o momento de ser o adulto maduro e não bater de frente. Pois é, muitas vezes o aluno, né, ainda mais adolescente, muitas vezes, ele está explodindo em casa com o pai, com a mãe, não sei o que lá e tal, e ele não pode lá. Aí, hora que ele chega em casa, o professor é uma figura de autoridade, mas é uma autoridade, talvez se o professor é mais empático, parece uma autoridade mais flexível. E às vezes ali ele põe para fora, né? E cria aquele embate e tal, porque ele quer ser visto de certa forma, ele quer, né, de alguma forma expressar a opinião dele de um jeito que ele é silenciado em casa. Então, que legal que você tem essa capacidade, né, Rubia, de poder deixar eles se expressarem sem tomar como pessoal. Entender que aquilo ali eles vão botar aquela raiva toda e vai passar, e depois vão pedir desculpa, não sei o quê, não é com você e tal, porque eles só precisam botar para fora, né? E eu vejo que é isso que a gente faz na terapia, criar um ambiente propício para que a pessoa externalize esse sentimento, né? E lide, ache a origem dele e solte ele lá na origem, né? Sem dúvida. Então, o autoconhecimento é uma ferramenta que nós podemos usar para o nosso autocuidado, se for usada ao nosso favor. Exato. É uma coisa parecida, mas não é igual. É importante da tua Exato. definição. Eu posso me É conhecer usar ao nosso e favor. continuar me machucando, né? Que nem, por exemplo, eu posso saber que tem uma comida que me faz mal, que eu sou alérgico a ela, por exemplo. Eu posso ter o autoconhecimento e saber que ela me faz mal, mas eu posso continuar comendo ela todo dia. E aí o autocuidado é zero. Mas eu sei que ela me faz mal, mas eu continuo comendo. Sim, e aqui a Itamar, a minha mamãe, colocou, eles estão interligados nesse sentido. Se eu utilizar daqui a pouco o autoconhecimento para o meu bem, para o meu mais, para como se fosse algo funcional para a minha vida, sim, ele Sim. trabalha no meu autocuidado, né? E Mas na não é a mesma coisa. verdade, até o ideal é que os dois se conectem, por isso do autoconhecimento. Porque assim, às vezes você pensa assim, quando a gente pensa em autocuidado, é eu fazer uma coisa que eu gosto. Então, por Uhum. exemplo, imagina que você tem uma vida num trabalho que você não gosta, com um chefe que você não gosta, num relacionamento que de repente você não se sente bem, você tá mal lá nessa vida. Aí você diz assim, eu vou tirar um tempo para mim, né? E aí a pessoa vai, sei lá, numa cafeteria, vai no restaurante, vai não sei o que lá, e ela come muito, né? Aquele doce acaba sendo um momento de autocuidado, porque afinal de contas ela está se dando um carinho, mas aquilo ali vai trazer um problema para ela se ela fizer de forma periódica. Aquilo ali vai de repente trazer outros problemas para ela. Então é o autocuidado sem o autoconhecimento necessariamente, porque ela está, digamos, usando esse carinho que ela se dá, esse autocuidado,
para se manter naquela dor que ela está vivendo. E o autoconhecimento é a gente entender por que está doendo tanto esse trabalho, esse relacionamento, não sei o que lá e tal, e soltar essa dor para você poder, de alguma forma, se sentir melhor, né? Então, quando você conecta o autocuidado com o autoconhecimento, aí é o melhor dos mundos, né? Porque você se prioriza, né? E sabe o que te faz bem de forma positiva, sem ter um custo depois, né? Certo. Seria um autocuidado de forma disfuncional. Agora, Exato. quando a pessoa faz terapia, ela tira um horário, vamos colocar, inegociável para cuidar de mim, para fazer uma hipnose, uma análise, fazer uma constelação, fazer uma massagem, fazer um exercício físico, ela está se autocuidando. Então, Claro, com tu certeza. pode fazer com certeza essa relação de eu vou me cuidar mais a partir de agora, porque eu estou percebendo que o meu corpo, que as situações da minha vida não estão funcionando. Então Uhum. eu começo a me cuidar e posso inserir nesse autocuidado o autoconhecimento. Com toda certeza. É isso aí mesmo. Maravilhoso. Perfeito, meu querido. Então, pessoal, vocês que estão aí na live, temos mais uns 5 minutinhos. Vocês têm alguma dúvida, têm alguma questão para perguntar, seja física, emocional, filhos, família, marido, mulher, pai, mãe, qualquer coisa, tragam alguma pergunta, alguma dúvida. O Rafael tem muitas histórias inspiradoras sobre o autoconhecimento, vários pacientes, né? Isso é uma coisa que vai chancelando. Eu também percebo, assim, nos meus atendimentos, desde 2010 que eu atendo, as Uhum. transformações, as melhoras. A partir do momento que o paciente toma consciência, ele se liberta de uma dor, dorme melhor, consegue se transformar na profissão, consegue se conectar, então, com o seu pai, sua mãe, não querer mais resolver tudo para todo mundo, fica com uma vida mais leve. Existem vários casos que conectam, assim, da pessoa que investiu nela, que fez um curso, que fez uma terapia, que se trabalhou de alguma forma e isso resolveu, né? Isso é uma coisa que está aí no dia a dia nos nossos exemplos. Então, reforçando essa questão, invistam em autoconhecimento. Procurem situações que vocês vão se conhecer, mergulhar, fazer uma reflexão profunda nas questões de vocês e buscando as Uhum. ferramentas que vocês queiram, que vocês acham que são coerentes para vocês. Aí vocês podem procurar o Rafael, me procurar para perguntar sobre hipnose, perguntar sobre as terapias, constelação, micro. Tudo pode ir auxiliando nesse processo de vocês, né? E é como se fosse uma caminhada, uma jornada, mas muitas pessoas acabam não investindo absolutamente nada em É. autoconhecimento. Então, E eu separar pelo vejo. menos uma parcela dos nossos investimentos, da nossa energia para nos conhecermos, né, Rafael? Pois é, eu vejo que esse aí é o único investimento que você não perde ele, né? Vamos dar um exemplo. Você quer fazer um outro curso, por exemplo. Você entra numa outra faculdade, começa a estudar uma coisa nova e tal, você vai investir tempo, dinheiro e tal. E digamos que você chegue lá e diga assim, cara, não quero mais trabalhar com isso, vou trabalhar com outra coisa. Aí, teoricamente, você perdeu todo aquele tempo, aquele investimento que você foi fazer outra coisa. Sim. Ah, eu vou abrir uma empresa. Você abre a empresa não dá certo, ou de repente você desiste daquele ramo de atividades e tal, e você vai fazer outra coisa, né? De alguma forma, você sempre tem a oportunidade de sair daquele lugar e meio que deixar aquilo tudo lá, né? Você investe no teu filho cresce, sai de casa, voa, bate as asas, e aí meio que, não que você perdeu o investimento, mas sobrou você ali. É claro que você vai ver o teu filho crescendo, mas você continua lá, né? Mas agora eu digo assim, quando você investe no teu autoconhecimento, não tem como você pedir a conta de você mesmo. Não tem como você morar em outro lugar, sabe? Não tem como você abandonar aquele corpo ali. Você continua sendo você e você é a única pessoa que está do teu lado todos os minutos da tua vida. Até o dia que você morrer, você vai estar do teu lado e em nenhum momento você vai conseguir se desconectar de você. Então, assim, se você se entender e se conhecer, você pode ser o teu melhor amigo e você vai ter uma vida leve. Mas enquanto você continuar se chicoteando, você vai ser o teu pior inimigo, entendeu? E você vai estar sempre se causando dor, procrastinando, de aquela voz na tua cabeça dizendo que você é um fracasso, que você não faz nada direito, que você tá feio, que não sei o que lá e tal. E se conhecer é o que faz você fazer as pazes com você, é o que torna a vida mais leve, né? Ó, Sim. a Márcia ali falou, autocuidado tem que ter comprometimento com a cura. É isso aí, você buscar algo, né, para você se dar prazer, mas que aquele prazer não seja só uma anestesia imediata para você continuar preso lá no problema, né? Que aquele autocuidado seja algo que vai te fazer evoluir para você viver melhor. Ó, a Cat, é isso? A Cat Kathleen, falou, boa noite, indicação de algum livro, talvez? Ah, eu tenho um livro bem bacana para indicar, cara. Você quer ver? hipnose clínica aplicada.
Ó, esse aqui é o meu Baita livro, ó, livro. Hipnose Clínica Aplicada, né? Aprenda de forma definitiva a usar a técnica. No meu site, aqui embaixo, tem as informações, aí tem o link para você comprar ele tanto impresso, assim, que ele vai ser impresso e entregue em casa, quanto e-book, né? Que você pode comprar ele em PDF e já ler hoje. Cara, não é só hipnose, não é só um livro técnico, né? Ele é um livro realmente de autoconhecimento. Tem ferramentas de hipnose, de PNL, passo a passo para você usar e aplicar nas outras pessoas ou aplicar em você mesmo, enfim. Mas é um livro para todo mundo, né? Quem conhece a minha história sabe que eu sou jornalista, então para mim é mais importante que você entenda do que necessariamente o que eu vou dizer. Então eu escrevo de um jeito que é para você entender. Então qualquer um consegue entender. Então fica a dica aí, tá? Esse livro aqui é bem bacana. Tudo que eu aprendi na minha jornada de terapia eu coloquei ali com todo amor e carinho. Então, você pediu uma dica, tá aí, ó. O Regis falou, Perfeito. vale a pena, e a Rúbia falou, esse livro é um guia para a vida. Valeu, muito Excelente obrigado. livro, excelente livro. Quem faz o curso com o Rafael acaba ganhando o livro, né? Esse material riquíssimo em autoconhecimento, em autotransformação. Tem um passo a passo para a gente ir percebendo e se trabalhando, né? Existem também vários outros livros aí, Kathleen, não sei se tu queria um tema específico, mas assim, tem livros bons, Os Quatro Compromissos, As Cinco Linguagens do Amor. Tem vários livros aí, por exemplo, do Bert Hellinger, que envolve essa visão familiar, visão sistêmica, né? As ordens do amor para que o amor dê certo, simetria oculta do amor. Depois me chama ali no WhatsApp que eu te mando uma lista de livros que abarcam esses temas, né? De tentar entender melhor o que está passando por trás da nossa mente, como se trabalhar. Então, tem vários autores, várias visões que contribuem. E o do Rafael é um livro claro, fantástico. Assim como ele fala claramente, ele passou aquilo ali para o livro. Eu percebi isso lendo aquele livro dele ali. Muito bom mesmo. Muito bem, pessoal. Alguma outra dúvida? Alguma questão a ser abordada? Será que Então, eu passamos? queria Pode falar. aproveitar esse momento aqui, Cássio, para dizer, né, que desde o curso lá de Santo Ângelo a gente não falou mais de outros cursos, né? Ficou por aí, né? E agora, de Sim. repente, do nada a gente veio com essa ideia e vamos falar do curso aí, quem sabe, né? Pessoas procurando para fazer o curso em Tapejara. Então, quem sabe talvez seja o momento, se for para ser, né? Vai ser um prazer a gente fazer aí, quem sabe em agosto, já aí no final do mês, Isso. talvez. A gente já organizar essa turma, então já fazer o convite para você que de repente viu as lives e queria fazer o de Santo Ângelo e não pôde por conta, né, do fim de semana, por já ter outros compromissos, enfim, né? A oportunidade está aí, não é tão longe, não é tão pertinho também, mas também não é tão longe, é mais perto, né? Você ir para Tapejara do que vir aqui para Santa Catarina, né? Então fica o convite aí, de repente, da gente estar junto aí, quem sabe a gente fazer esse momento aí, esse nosso encontro de levar autoconhecimento. E o que eu acho que é importante dizer é que esse curso não é só para quem quer ser terapeuta, né? Ou para quem quer trabalhar com as pessoas. É para quem quer se conhecer, quem quer se entender. E de brinde você vai levar uma certificação que te permite ser terapeuta e atender outras pessoas. Se você não quiser ser terapeuta, tá tudo certo, né? Você vai usar isso em você, vai ser o teu próprio terapeuta e isso já é o suficiente, tá bom? Então, tá aí o convite aí. Sim, o convite é todos os meus pacientes aí que estão aí na região, que estão escutando daqui a pouco essa live em outro momento. Vale muito a pena, né, pessoal? É uma coisa que vai agregar em tudo que vocês já vêm fazendo, já buscaram em tratamento, seja comigo, seja com os seus terapeutas. Eu acho que é uma coisa que completa e impulsiona vocês para resolver o que vocês quiserem resolver. Lembrando que a turma lá de Santo Ângelo, eu acho que tinha 3 ou 4 terapeutas, e a maioria foi muitos pacientes, né? E o pessoal, aquele grupo terapêutico, ele acaba gerando uma força de cura, gerando um movimento interessante. Então, o pessoal aqui de Passo Fundo, Tapejara, os pacientes, quem já trabalha também com as mais variadas terapias, quem trabalha às vezes como massoterapeuta, acupuntura, qualquer trabalho que tu tenha algum paciente, às vezes que te leva a questões, né? Às vezes tu nem trabalha na área da saúde, mas o paciente vai lá e tu pode ter alguma ferramenta ali, tu pode começar a auxiliar, daqui a pouco vira um profissional da área. Então, Uhum. tu pode ter várias opções. Faz para a tua vida, faz para se tornar um profissional, faz para auxiliar a família. E são horizontes que são abertos a partir desse movimento que vocês se permitem fazer. Então, eu indico muito, assim, o investimento, eu acho que vale muito, muito a pena. É um custo-benefício fantástico. E são 2 dias de muito conhecimento, muita meditação, muita cura, né? A verdade é essa, as Uhum. pessoas e quem faz o curso se transforma, assim, e o retorno que eu tive das pessoas que participaram foi sensacional.
e vamos começar a fazer esse movimento aqui. E provavelmente agora, amanhã eu já converso ali de novo com a Nils, o pessoal do espaço. Se nós vamos confirmar bem certinho a data, é provável que a gente vai fazer mais encontros de novo, mais lives, o pessoal vai trazendo as dúvidas, perguntando para o Rafael, perguntem no arroba do Rafael, no meu arroba, tragam questões que vocês querem conhecer, dúvidas, questões que vocês têm receio, medo, falem abertamente conosco, busquem essas informações que a gente vai passando para vocês e vamos trazendo alguns temas também nas lives, né? Sugestões de lives, já tem muita coisa gravada, mas podemos refazer e falar, tem muito assunto, muita informação legal para vocês entenderem o como isso é importante e como vocês são importantes para nós também, né? Porque os pacientes, eles ensinam muito para os terapeutas e eles fazem parte desse crescimento. Então, muita No... gratidão a todos vocês aqui que estão e invistam em autoconhecimento, né? Não tenham dúvida desse movimento que vale muito a pena. E no fim das contas é essa transformação individual de cada pessoa que é o que faz a gente fazer o que faz, né? Exato. Faz a gente trabalhar, faz a gente ir para lá, faz a gente seguir em frente, né? É uma satisfação, assim. Claro, o dinheiro faz parte do processo, todo tem custos nesse processo. Mas é realmente ir lá e ver a gratidão que as pessoas têm, sabe? Ver a pessoa que de repente entra na tua sessão ou no teu curso cheia de traumas, bloqueios e medos e sai dali com os olhos brilhando, sabe? Com a sensação de, cara, eu consigo, eu posso. Agora eu vejo um caminho, sabe? Cara, não tem coisa que pague isso, que satisfaça isso, sabe? E se de repente você está assistindo essa live, você nem tinha ideia de ser um terapeuta, de repente, assim, mas de repente talvez você tenha uma vontade, uma alegria, uma gratidão em ver as outras pessoas se sentindo melhores quando você conversa, quando você fala com elas. Pensa com carinho na ideia de fazer uma transição de carreira, sabe? Porque assim, a terapia, você não precisa necessariamente, quando a gente pensa em fazer uma transição de carreira, você pensa, talvez eu vou ter que fazer uma faculdade, ficar 4, 5 anos para eu começar a atender. Não necessariamente. Se você quiser fazer psicologia, aí você vai ter que fazer uma faculdade de psicologia, se tornar um psicólogo para fazer isso. Mas se quiser ser hipnoterapeuta, no meu curso você já vai aprender, porque a gente aprende tudo na prática, depois você ganha acesso ao curso online, você ganha um livro, você tem a minha mentoria, né? Aqui com o Cassius mesmo, a gente falou algumas vezes de pessoas que ele ia atender, eu já digo, faz isso, aquilo e tal, né? Então, assim, você não tá sozinho, sabe? E de repente você fizer o curso e começar a atender 1, 2 dias da semana, de repente você passa a ganhar mais dinheiro ali do que talvez no teu trabalho antigo, e quando você vê, você tá livre para fazer uma transição de carreira sem precisar fazer uma força, abandonar o antigo e tal, porque a terapia te permite isso, né? Fazer isso além de uma satisfação pessoal, de sentir que você é importante no mundo, né? Que você faz falta se você deixar de existir. E isso é muito valioso, sabe? Além de que no curso você se sente acolhido, você sente que a gente constrói uma família ali naqueles dias, né? Não é algo só que, tipo, vai fazer um curso e vai embora. Não, aqui é diferente, aqui é mais acolhimento, mais quente, digamos assim, a gente tá junto aí. Exatamente. E reforçando esse suporte que o Rafael dá depois, pessoal, chamar ele diretamente no WhatsApp, ele, quando visualiza ali, quando pode, já responde, troca informação. É quase que uma mentoria de graça, Tamo né? junto. E vocês também fiquem abertos a nos procurarem agora no Instagram, mandar o WhatsApp, tirar dúvida, buscar o processo terapêutico com o Rafael, tentar entender melhor. Conversem conosco, tirem as suas dúvidas, façam esse movimento em prol do autoconhecimento, da saúde, que vocês vão transformar todo o mundo, as pessoas ao redor de vocês e a vida de vocês, né? Como o próprio Rafael falou, são horizontes que vão se abrindo na frente de vocês. O Muito bem, Regis meu querido. falou ali, ó. Eu Fala. fiz o curso e foi uma experiência sensacional. O Regis é líder de uma equipe aí, né? Eu fiz uma live com ele esses dias e veio um monte de gente dizendo que ele foi o melhor gestor que as pessoas já tiveram. Isso que é o legal, né? Quando a gente fala em autoconhecimento, em você se conhecer, se entender, não é só você se tornar um terapeuta, é você ser uma pessoa melhor para conviver com as outras pessoas, sabe? Você dar um tratamento melhor e ter um tratamento melhor, você ser uma pessoa melhor para que todo mundo à tua volta se torne melhor, sabe? Então é sobre isso que a gente está falando. Às vezes a gente cobra tanto que o mundo tá ruim, que as pessoas não tratam bem, que não tem empatia, que não sei o que e tal. Seja você essa mudança, sabe? Investe em você, começa por você, sabe? Começa a compartilhar amor com as pessoas aí, que você vê que o mundo responde. Perfeito, pessoal. Então, assim, compartilhem essa live com as pessoas, tragam as suas dúvidas, nos escrevam, comentem, falem diretamente conosco, busquem processo terapêutico e provavelmente a imersão, que é o curso. Então, vamos conversando e provavelmente faremos outros encontros, mas a gente vai colocando, vai divulgando aqui
Muito bem, meu querido. Muito obrigado de novo. Sempre Valeu. importante, muito bom conversar contigo. Valeu, eu que agradeço o teu aceitar, né? Você ter aceito o convite. Eu falei, Cássio, a gente tem que fazer, as pessoas estão cobrando aí, Cássio. As Sim. pessoas dizem assim, Rafael, quando é que você vai fazer live com o Cássio de novo? Eu digo, cara, não Ah, sei, que vou falar com maravilha. ele. Tá, Que beleza. legal. A Rúbia falou agora há pouco aqui também, ó, ela falou alguma coisa, deixa eu voltar aqui. Ela falou alguma coisa que live com esses dois é muito bom, agora sumiu aqui. Mas é isso aí. Valeu, Cássio, muito obrigado aí pela presença aí, pela conversa, Maravilha, pelo querido. papo aí, né? E principalmente se você que está ouvindo, assistindo esse podcast é do Rio Grande do Sul, principalmente se é de Passo Fundo, Tapejara, da região ali, compartilhe isso com as pessoas. Quem sabe talvez alguém que você conhece aí, ou você tem um parente lá, né? Tá precisando ouvir essa mensagem, tá precisando desse processo, sabe? Então bora tornar isso aí real, tá bom? Valeu, muito obrigado por Muito tudo aí. legal. Gratidão a todos, gratidão a você. Obrigado por tudo sempre. Tá? Boa noite. Um grande abraço. Falou, valeu.